Bom, gente, então sou eu de novo, professora Gersina, do cursinho SOS, e hoje a gente vai dar continuidade naquela aula que a gente viu da última vez, do grupo dos vegetais, né? Nós estudamos as briófitas e as pteridófitas e hoje vamos passar então para o grupo que conquistou toda a Terra, que são as gimnospermas e depois as angiospermas. Então vamos lá. A gente começou falando na aula anterior sobre as briófitas e as pteridófitas, que eram plantas criptógamas, né? Estão lembrados? Elas não têm flores, elas são vergonhosas, elas não mostram seus órgãos sexuais, porque as flores nada menos são que os órgãos sexuais dos vegetais, tá? Hoje a gente vai falar de dois grupos que exibem, e um grupo exibe muito, que são as angiospermas, os seus órgãos sexuais, começando pelas gimnospermas, né? As gimnospermas conquistaram, quando a gente pensa em evolução, saindo lá das pteridófitas, que são as samambaias, elas conquistaram a possibilidade de reprodução sem necessidade de água, né? Elas independem de água para reprodução. Então agora, o que acontece? O gameta masculino, é isso que a gente vai ver bastante hoje, o gameta masculino, ele criou uma adaptação para se proteger e chegar até o gameta feminino sem que seja necessário nadar pela água. Então, não sei se vocês estão lembrados que eu falei que o espermatozoide necessariamente precisa do esperma, que é o líquido, para chegar no óvulo. As gimnospermas e as angiospermas não precisam mais, elas conseguiram desenvolver a sua estrutura reprodutiva a ponto de não necessitar de água. A gente vai entender um pouquinho hoje como funciona isso, né? Todas as gimnospermas têm semente desprovida de fruto, semente e flor. Por mais que o estróbilo dos pinheiros é uma flor esquisitona, mas é uma flor, né? Antes da gente começar, olha aí, eu coloquei algumas imagens. A gente tem a cica, que o pessoal usa muito como ornamental, né? E a cica, ela representa bem, porque se você machucar, se você encosta, né? São folhas aciculares, olha só. Essa folha fininha e muito rígida. O ginkgo biloba, né? Que é muito utilizado pela medicina, também é uma gimnosperma. Os pinheirinhos de Natal, que a gente tanto utiliza na épocas natalinas, né, para enfeitar e fazer uma árvore de Natal. E aí eu coloquei a única, isso é interessante saber, porque às vezes é bem coisa de vestibular mesmo, a única gimnosperma brasileira, a única que é de origem brasileira, que é a araucária, né, o pinheiro do Paraná, conhecido como... O pinheiro do Paraná, ele já ocupou até o meio do estado de São Paulo, né? E hoje em dia ele está restrito a algumas áreas do Paraná, porque a ocupação humana foi derrubando, é uma árvore imensa, com madeira boa, e o ambiente foi se modificando, então não tenho mais florestas de araucárias no interior do país, eu vou ter mais só lá na região sul. E eu coloquei essa última aí, a Oitisia, porque eu acho ela muito interessante, ela dá no deserto, vocês estão vendo no entorno um monte de areia, né? E ela é assim mesmo, olha só, ela simplesmente, o tronco dela está no solo, essas coisas grandes são as folhas, que ela costuma ter poucas folhas, e isso no meio são as flores, os estróbilos, né? Então é uma planta, é uma gimnosperma muito interessante, tá? Bom, gente, o ciclo de vida, né, que ainda é o foco dos vestibulares, só que vocês precisam tentar associar coisas, porque senão você chega lá na hora da prova e fica desorientado e quando na verdade eu preciso de alguns conceitos gerais para entender o todo, né? Voltando àquela história de esporófito e gametófito, então aí eu coloquei, nessa imagem temos uma araucária com seus estróbilos, né? Existe na literatura, na ciência, uma grande guerra que o estróbilo não seria uma flor, coisa que, a meu ver, ela é uma flor. Por quê? Porque se é ela que vai produzir a estrutura reprodutiva, ela não tem como não ser uma flor. Mas como ela é muito diferente das flores das angiospermas, que nós já vamos conhecer daqui a pouco, ela é tida, vai aparecer muitas vezes como estróbilo, tá? Mas eu vou associar com flor, porque é ela que vai fazer a reprodução. Então, olha lá, estróbilo masculino, estróbilo feminino. O que vai acontecer? Toda a planta, todo o pinheiro seria como todo o nosso corpo. Todas as células são
2N, né? Em determinada fase da vida, né, como todo mundo, nasce, cresce, fica burro, casa e morre, tem que procriar. Então as plantas também precisam procriar. Então elas cansaram de não procriar, vão em uma determinada parte do corpo produzir, olha lá, a meiose vai acontecer aí, dentro do estróbilo, ela produz uma estrutura onde ocorre a meiose. O estróbilo masculino, é claro, produz a estrutura reprodutiva masculina, que é representado pelos micrósporos, e o estróbilo feminino produz o megásporo, né? Porque da mulher é claro que é mega, porque é sempre mais importante. Então, ó, micro para os meninos e mega para as meninas, né? O que vai mudar agora? Vocês estão vendo que o micrósporo, ele é alado, tá vendo essas duas asinhas? Ele vai ser uma estrutura que não necessita de água. Então, o que acontece? Ele fica pronto. Eu vou ter as gimnospermas que, na mesma árvore, eu tenho a flor masculina e a flor feminina, e eu tenho algumas outras que são, a árvore toda só é masculina, a árvore toda só é feminina. Nesse caso aí, estou representando como na mesma árvore. Esse micrósporo vai ficar pronto. O que vai acontecer? Ele vai, com o vento, lá, ele tem umas asinhas mesmo, isso é bem fácil de visualizar, chegar até o megásporo, tá? E vai, então, construir fecundar a parte feminina, produzindo, então, novamente o quê? Uma semente. Tá vendo? Olha lá, formou-se uma semente, então, do estróbilo, né? Lembram, o pinheiro, aqui na nossa região a gente não tem tanto hábito de comer os pinhões, mas na região sul tem, aqui de vez em quando a gente acha assim para comer, tem muita gente que gosta. O pinhão é o quê? É a semente, né? Ele sai da pinha, que seria a flor, e aí eu tenho a semente, e agora se eu tive fecundação, esse organismo volta a ser necessariamente o quê? 2N. Qual é a estrutura N aí? A estrutura N são os estróbilos. Né? Foi aquilo que eu disse, comparando aos nossos ovários e os testículos que produzem a célula reprodutiva, correto? Então, essa planta, ela evoluiu para ter vasos condutores e ela evoluiu também para ter a possibilidade de reprodução sem água. Em termos de conquista do mundo, ela se distribui mais em países de clima frio, por isso que o Brasil só tem a araucária. Por quê? Porque todo o formato das folhas é adaptado para um clima frio, tá? Mas nas regiões temperadas do globo e nas regiões mais frias, a gente vai encontrar uma diversidade muito grande de gimnospermas. Bom, agora chegamos no topo, né? No topo dos vegetais. O surgimento das angiospermas em termos evolutivos foi uma coisa fantástica, porque elas conseguem adaptar o seu órgão reprodutivo das mais diversas formas possíveis, né? Então, e fora isso, elas vão conseguir produzir uma proteção para a semente, correto? As gimnospermas produzem uma semente nua, sem proteção. As angiospermas especializam o seu ciclo reprodutivo e produzem uma estrutura que é o fruto. Né? Então, vai cair lá em vestibular. O que angiosperma tem diferente de gimnosperma? Presença de fruto. Eu não tenho fruto em gimnosperma, eu tenho flor e semente. Nas angiospermas eu vou ter fruto, né? Olha lá, grande diversidade, o fruto que protege, eu coloquei algumas imagens, o nosso lindo ipê amarelo. Bom, essa danada desse esquema de flor ainda insiste em cair em vestibular, mas eu acho que ultimamente com menos decoreba e mais sentido, né, do que é. Por quê? Porque eu reconheço que realmente são muitos nomes, porque a flor é tão perfeita que ela se adaptou. Então, eu apresento a vocês o órgão reprodutivo da planta, que é a flor, correto? Olha lá, vou ter um receptáculo, né, onde eu coloco, onde tudo está inserido lá. As sépalas, que são as verdinhas embaixo, as pétalas. O conjunto de sépalas e pétalas é um perianto, né? Mas não foquemos tanto no nome, sim na estrutura dela, tá? Aí, a parte feminina lá, olha sempre assim, né? Em todos os lugares. A mocinha é uma só, essa do meio, que é o pistilo, embaixo eu vou ter, é claro, o ovário, o estilete e em cima o estigma, onde o grão de pólen vai se firmar. E normalmente, do lado... Tá? Isso aqui é um esquema geral, gente. As angiospermas têm isso aqui numa diversidade fantástica, tá?
Do lado eu vou ter a estrutura masculina. Olha lá, é sempre um montão de homem tentando pegar a menina. Isso é assim, né? Na vida real também é entre nós humanos. Bom, a parte feminina é muito mais simples sempre. É porque a mulher, do mesmo os vegetais igual nos animais, precisa gestar, né? O filete, a antera, isso tudo é o estame. Eu vou ter, em algumas espécies vegetais, flores que são só femininas e flores que são só masculinas. Mas a maioria das flores tem as duas estruturas, a feminina e a masculina, como está aí no nosso exemplo. Bom, coloquei aí para vocês, gente, folhas modificadas, tá? Porque é uma coisinha que também é um peguinha, né? Quando você olha aí nessa nossa primavera, rosinha linda, a gente acha o quê? Que essa parte rosa é a pétala, né? Então, é a pétala. Não. No bico de papagaio também, o vermelho, será que é a pétala? No girassol, o amarelo é a pétala? Não. Isso são estruturas modificadas, tá? Isso nós chamamos de brácteas, tá? Olha só, a flor, no caso aí, é essa coisa pequenininha, no caso da primavera. É a branquinha, do lado são brácteas. No caso do bico de papagaio, esse que está apontado com a setinha, a flor está lá. E no caso do girassol, gente, esse miolo, cada pontinha daquilo ali é uma flor. Tá? Então, tem muitas flores nessa estrutura. E todo disco é só para atrair polinizador, né? Eu gosto de mostrar isso nessa aula de flores, porque para a gente ver a diversidade de possibilidades das plantas. Produção do fruto. Eu disse que as angiospermas evoluíram porque elas produziram um fruto. O fruto, gente, serve para dispersar a semente, porque lá nas gimnospermas, o que acontecia? A semente era nua e a possibilidade dela de dispersão ficava muito limitada ao vento ou simplesmente um ou outro bichinho que gostasse daquilo ali. O fruto da gimnosperma serve para atrair quem vai carregar ela. Ela quer realmente que o bicho coma e leve embora, tá? Protege o embrião no certo ponto, mas dispersa. E como que as angiospermas fizeram então para ter uma estrutura envolvendo a semente, né, uma estrutura diferenciada envolvendo a semente, totalmente separada? As angiospermas fizeram uma coisa, elas criaram um processo que a gente chama de dupla fecundação. Olha só, elas são bem gulosas, né? Elas não têm uma fecundação só, elas têm duas quando ocorre a fecundação. O que é isso? Então é o mesmo esquema, eu tenho lá a plantinha, tudo 2N na planta, a estrutura da flor vai produzir a estrutura reprodutiva, que é N. Certo? Nessa flor, lá, eu vou produzir o grão de pólen na antera masculina e esse grão de pólen vai ser levado ou pelo vento, ou pela água, ou pelos polinizadores. Quem nunca viu uma abelhinha, um insetinho com as perninhas amareladas, cheinhas de grão de pólen. Esse grão de pólen vai chegar sobre a estrutura feminina, hora que ele pega ali em cima do estigma da parte feminina, ele vai construir o que a gente chama de tubo polínico. Então, ali ele tem uma estrutura que vai criar um tubo polínico. E esse tubo polínico é por ele que vai nadar não, porque não é com água, que vai passar as partes que vão chegar lá para fazer a reprodução, lá na oosfera. E olha só, no caso, o óvulo das angiospermas criaram não só uma oosfera, que é o que vai dar origem ao embrião, mas também o que a gente chama de núcleos polares, que ficam no centro. Então, quando cai um grão de pólen, nunca é um só, cai mais de um. Um deles fecunda a oosfera, forma um embrião. O outro grão de pólen, um outro grão fecunda os dois núcleos polares e forma a estrutura do fruto. Né? Então, pronto, fecundou, as pétalas das flores normalmente caem, porque só serve para atrair polinizador, então fecundou, não precisa mais. Cai tudo, vai ficar só o fruto. Esse núcleo polar que se juntou a um grão de pólen vai fazer o quê? Vai formar o fruto para fora e dentro eu vou ter um embrião. E esses frutos vão ser o quê? Em cada espécie, das mais diferentes formas possíveis, né? Depois, numa aula posterior, a gente pode trabalhar só os tipos de frutos que as angiospermas
conseguiram fabricar, que são uma coisa fantástica, né? Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje era exatamente isso. A possibilidade de evolução, né? Eu comecei na aula passada e a gente trabalhou os grupos vegetais sempre no sentido de evoluir, como que essas plantas vão evoluindo. E para evoluir, elas têm que criar necessariamente algumas estruturas, como os vasos condutores, passando de briófita para pteridófita, a possibilidade de reprodução sem água, passando de pteridófita para gimnosperma, e, finalmente, de gimnosperma para angiosperma, a estrutura do fruto para facilitar a dispersão desses vegetais, correto? Bom, então hoje nós fechamos o grupo dos vegetais, que nós começamos na aula anterior, trabalhando as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas assanhadas, né, moçada? Aquelas que gostam de mostrar seus órgãos sexuais, que são as flores. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.